Saudações a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal. Eu sou o Ari. Hoje, como vocês deram na descrição, vou trazer alguns comentários sobre a inteligência planetária Grafiel, que é a inteligência planetária de Marte, né? E bom, Grafiel, né? Muita gente pede para eu falar sobre ele, né? Mas por quê? É comumente conhecido que Marte seja um planeta muito agressivo. Um planeta que, se você chamar, né, um desses espíritos, se você ali chama uma dessas entidades de forma correta, ou que às vezes durante a sua cerimônia falte algum tipo de componente, esse tipo de entidade vai querer te destruir, né? Até certo ponto isso realmente é verdade, até certo ponto isso realmente condiz, né, com algumas questões da realidade. Mas, né, a gente tem que entender que nem sempre é assim. Mas, bom, antes de tudo, algumas pessoas às vezes perguntam, Ari, aonde eu posso encontrar seu contato? Aonde eu posso te seguir nas redes sociais? O meu contato, né, se você precisa de consulta ou rituais, tá na descrição. Tanto o número de telefone quanto o link. Se você clicar no link, você vai direto para a conversa. E se você quer interagir comigo, abrir fazer perguntas, né? Sempre estou abrindo a caixinha lá no Instagram, que também está na descrição. Mas bom, né? Vamos continuar. Esse é o selo, né, de Grafiel. É um símbolo simples, vamos falar assim. E bom, né? Uma pergunta também muito comum. Ari, o que que você usa nos rituais? Como você faz esses rituais? Bom, sempre, né? Como é comumente associado, a vela de cor vermelha, né? Para apresentação da energia de Marte, representando ali a energia da guerra, uma energia mais intensa, mas também uma energia de justiça, pacificação, vamos falar assim. Quando se decide, né, trabalhar com uma inteligência planetária, a gente tem que entender que existem ali uma série de espíritos, uma série de entidades, né? E a inteligência planetária, ela entra, né, no sentido de da parte mais bruta, vamos falar assim, do planeta, né? Não me estendo aqui a sua opinião aos cacodaimos, né? A gente vai permanecer apenas aqui com a inteligência por enquanto. Quando a gente trabalha com uma inteligência, a gente tem que entender que, além dela poder fazer tudo o que está sobre o planeta, então, ou seja, tudo que está sobre Marte, a inteligência pode fazer, ela tem também ali as suas funções próprias, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma breve descrição que eu trouxe para não esquecer nada. E a gente tem aqui o nome de Grafiel, né? E aqui consta: ajuda a ganhar e superar todos os julgamentos. Aqui, né, eu quero pontuar algo que, quando diz que ele ajuda a superar todos os julgamentos, existem formas de superar isso. Né? Se você é uma pessoa que às vezes tem problema consigo mesmo e acredita que todos estão julgando, ele vai trabalhar você. Se você está sendo julgado pelos outros, ele vai mexer com aquela pessoa. O método com o qual ele fará isso é relativo, certo? Por quê? Muitas das vezes existem pessoas que nos julgam simplesmente ali por julgar, né? Mas existem pessoas que fazem isso com maldade e ele vai lidar com isso, né? Ari, mas ele vai punir a pessoa? Possivelmente, tá? A inteligência planetária ela não é, por exemplo, como um arcanjo, que, eu não vou fazer isso porque é parte da evolução. A inteligência ela olha para você e fala, o que que você quer? Isso aqui tá bom. Se eu vou fazer, se der problema, o problema é seu. Você veio aqui pedir, eu não fui atrás de você. Eles, de certo modo, têm uma maior liberdade, mas também uma maior intensidade, né? Bom, o Grafiel também ajuda a vencer processos de causa na justiça e de justiça de modo geral, né? Como eu falei, é a associação da própria energia de Marte. A inteligência ela tem os seus aspectos pessoais, mas ela tem os seus aspectos de inteligência de Marte, ou seja, ela é um espírito que também trabalha a força de Marte. Submete inimigos e torna aquele que o evoca vitorioso em suas guerras. Aqui é um ponto interessante. Não é um espírito que, nossa, eu estou em guerra, vou chamá-lo, né?
Quando a gente coloca a questão em guerra, pode ser um conflito interno, um conflito externo, uma dificuldade de superar algo. Essa inteligência ela pode te ajudar nisso tudo, né? Por mais que seja um espírito, tenha uma força ali gigantesca, uma força muito bruta, é um espírito que ele vai chegar em você e ele vai saber a intensidade do que ele vai fazer, né? Bom, e protege dos ataques inimigos. Algumas pessoas com as quais eu conheço, alguns amigos, como também alguns clientes, que eu já executei serviços e rituais com essa inteligência, eles relatam que tem uma melhora muito grande na percepção de quando as pessoas têm más intenções para com eles, né? Isso é muito comum, né? Você ter um certo senso, você ter um certo, vamos falar assim, um tirocínio para aquela pessoa, né? Você olha para a pessoa, pô, esse cara aí tá com intenção ruim, né? Tanto que é muito comum os meus amigos virem me perguntar, né? Pode, pô, João, o que que você acha, né, desse plano aqui? E eu falo, olha, isso e isso, né? Tanto que tem um que ele até fala, cara, se ele te precisar de alguém, ouça. Mas o que que acontece? Isso daí são anos de trabalho, né? Pedindo ali auxílio, aprendendo e observando. Mas, bom, o foco aqui não é falar sobre mim, sim sobre a inteligência. Quando a gente fala sobre o Grafiel, a gente entende que ele pode desmanchar e devolver demandas, ele pode fazer purificações, né? A grande questão de trabalhar purificação com um espírito de Marte, né? Com a inteligência de Marte é que ele vai purificar o ambiente na base do fogo, né? Ele vai queimar o que está ali. Ou seja, ele vai chegar, né? Ele vai olhar e vai incinerar. Vamos falar assim. A purificação ela é feita através de uma energia ígnea, né? Uma energia ali que tem uma manifestação muito poderosa, tanto que em diversas vezes, conversando com alguns amigos em ciclos mais pessoais, eles falaram, cara, se você não tem capacidade para lidar, que seja com um arcanjo ou com o Olimpo, não mexe com a inteligência. Porque ele em si, no próprio ritual, ele vai trazer uma energia extremamente bruta. Já houveram casos, né, de eu chamar essa inteligência. Eu moro em Minas, né, no sudeste de Minas, e aqui é relativamente frio. E durante o próprio ritual, o ambiente se tornar quente, extremamente quente, certo? Isso é comum, né? É a manifestação da própria energia que ele traz. É aí, né, que eu mencionei aquela questão no início do vídeo, que as pessoas falam, se você não consegue lidar com ele, não chame. Na realidade, a grande questão é lidar com a energia que ele vai trazer, né? Porque muitas das vezes, por mais que você execute um banimento, por mais que você execute ali uma limpeza, né? Dependendo da situação, ainda fica alguma coisa aqui e ali, né? É o que eu sempre falo, um objeto que foi usado em um ritual, ele sempre vai ser um objeto de ritual. Uma coisa que é consagrada, você pode limpar. Ela sempre vai, de algum modo, ter uma energia. E aí, né, no caso do Grafiel, ele vai trazer uma energia de Marte muito bruta, né? Não chega ao ponto de ser agressiva, como por exemplo o Bar Isabel, que é o Crocodile de Marte, né? Grafiel, ele vai trazer assim, uma energia agressiva, uma energia de postura, mas também de respeito. E, né, como muitos podem vir a perguntar, aí, como ele aparece? Quando a gente fala, né, sobre a aparência do Grafiel, ele já apareceu de alguns modos diferentes, né? Tanto que eu já perguntei de forma, vamos falar assim, dando uma de João sem braço para alguns amigos, para ver se eu estava ficando louco ou se realmente era isso que acontecia. E era realmente isso que acontecia. Dependendo da sua intenção, ele vai aparecer como uma espécie de quadrúpede com ali algumas cabeças, geralmente é muito comum três cabeças, né, com um aspecto ali de leão ou de algum ser felino, tá? Em alguns casos ele vai aparecer como um aspecto de um cavaleiro com uma armadura vermelho carmesim, né? E em alguns casos ele aparece como um dragão. Então, o que que acontece? A forma dele muda, né? Segundo alguns espíritos, isso pode acontecer porque se você abrir a internet e coloca assim, olha, qual é a aparência de Grafiel? E aparece lá, nossa, ele aparece como um grande dragão vermelho.
na sua mente você vai ter aquela aparência, né? E eu até já ouvi de uma outra inteligência que eles aparecem na forma com a qual nós temos na mente que eles são, né? Eles não têm uma forma específica, eles são uma energia, né? Tanto que eles deixam bem claro que a questão da forma, né, é algo que para eles já é inexistente. Eles são uma força. Então, o que que acontece? Eu já vi alguns relatos que ele aparece como se fosse realmente um planeta, né? Outros que ele aparece como se fosse um círculo vermelho incandescente. Então, a questão da forma dela pode variar um pouco de acordo com o que você tem na mente, né? Por isso que eu sempre ressalto, vai fazer esse tipo de coisa, cara, tenta aliviar a mente o máximo possível, tenta ficar o máximo alinhado ali com o ritual e não tente criar imagens e expectativas na sua cabeça. E aí, né? A grande questão de trabalhar com Garafiel, que eu acredito que seja também o que muitos tenham vindo fazer aqui, é que é um espírito muito bom de ser trabalhado. É um espírito que, ele, se você está errado na situação, ele vai falar para você, olha, você está errado, a culpa é totalmente sua, você vai ter que lidar com a sua parcela de consequência, mas a partir do momento que essa parcela de consequência se tornar injustiça, aí eu agirei, né? Eu já utilizei essa inteligência planetária para resolver algumas questões pessoais, né? Questões de processo na justiça contra INSS, não era para mim, mas para um parente, e foi de grande auxílio, né? É um espírito que ele fala de uma forma ali muito expressiva, né? É uma forma intensa, ele é um espírito muito direto, ele não vai chegar, olá, nobre fulano, diga o que você quer, ele vai olhar para você e falar, você me chamou por quê? E a primeira coisa que ele vai perguntar é por que que você chamou ele? Porque esses espíritos, eu costumo dizer que eles sabem a posição que tem e a importância que tem. Então, eles não se submetem, né, a qualquer pedido. E aí, né, uma pergunta também que é muito comum fazer: Ari, eu posso chamar ele sozinho? Eu tenho que chamar como olímpico? Eu tenho que chamar como um arcanjo? Bom, né, uma informação que foi me dada por um arcanjo, exclusivamente o arcanjo Miguel, né, o arcanjo que representa o astro maior, que é o Sol, é que, dependendo da sua intenção, você chama o arcanjo, a inteligência e o olímpico. Mas tudo depende do que você deseja, do que você almeja, né? Quando a gente fala sobre a questão da inteligência, ela pode trabalhar tanto sozinha, tanto em conjunto, né? Eu, dependendo da situação, gosto de pegar papel e caneta e escrever, olha, arcanjo, quero que você atue aqui, 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 inteligência, quero que você atue aqui, 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 né? Dividir ali todos os papéis, mas você também, se você tem uma prática, tem um conhecimento, né, você pode muito bem chamar a inteligência sozinha. O diferencial, né, que eu sempre aconselho ali, cara, acabou o ritual, já vai fazer a limpeza. Por quê? Né, pode acontecer de você chamar essa inteligência, a própria força dela, espalhar a briga na rua inteira, que já aconteceu, né? Claro que depois ali fiz o banimento, fiz uma limpeza, ok, né? E aí, é comumente dito também que quando essa inteligência chega, né, agora a gente vai para uma manifestação física. Além do que eu já citei do ambiente se tornar extremamente quente, né, a chama das velas tende a pulsar, ou seja, velas que antes permaneciam no aspecto normal, elas pulam, né? O incenso ali ele se torna trêmulo. E aí, né, depois disso, se você tem uma clareaudiência, tem uma clarevidência bem desenvolvida, você vai ouvir, né? Ele fala que tu me chamas. Ou geralmente, quando é um primeiro contato, ele vai perguntar quem é você. Não que ele não saiba, mas ele quer que você se apresente. Por ser um espírito de Marte, eles têm esse hábito de guerra, esse hábito de hierarquia, né? Então, é até um comentário aqui que um colega me trouxe, que ele se exaltou um pouco com a inteligência pelo que a inteligência falou para ele. E a inteligência simplesmente virou para ele e falou: coloque-se no seu lugar. Não sou eu quem precisa de você, é você quem precisa de mim. Então nisso você já vê como é a conversa com ele, né? É muito, geralmente é aquilo, fala o que é que você quer, não é não, sim é sim, é 8 ou 80. Com ele, não tenho, não sei, não tenho, talvez, né? Ou vou fazer ou não vou fazer. Mas, de modo geral, né, um comentário também que eu acho muito interessante e pertinente fazer, é que esse espírito ele pode desfazer praticamente quase todo tipo de magia.
mas, né, ele geralmente, ao contrário de, por exemplo, você utilizar um espírito de Saturno, né, um Ragiel, ou você utilizar, perdão, Agiel, né, um espírito ali, às vezes do Sol, com Marte, né, ele vai desfazer, ele vai pegar toda a demanda e vai mandar de volta na pessoa. Né? Eles deixam bem claro, eu vou pegar, eu vou devolver, não quero saber. E dependendo da situação, ele ainda vai destruir a pessoa, porque geralmente eles vão chegar ali e podem tocar fogo em tudo. Já fui demandado, né, por uma questão de uma pessoa queria acabar com o meu relacionamento, eu já citei essa questão aqui em vários vídeos, né, que a pessoa queria acabar, queria porque queria acabar com o meu relacionamento, porque queria ficar com a minha companheira, e eu falei, tudo bem, né, tudo bem. Eu sempre falo que para usar magia contra alguém de forma assim pessoal, você tem que fazer um esforço para me tirar do sério. Eu falei, beleza, né, já que aqui já afetou minha companheira, chegou a afetar o meu cachorro. Falei, tá, beleza, agora a gente vai combater fogo com fogo. Eu fui e chamei o grifão. Falei, cara, vai lá, limpa tudo aqui, pega toda a energia e joga de volta na pessoa. Isso daí eu chamei na segunda hora de Marte, né, que é às 13 horas. Cara, era umas 8 da noite. Começou um quebra-pau na casa da pessoa, mas um quebra-pau que ela pegou até as roupas da companheira dela e colocou fogo, né? Pra vocês verem como esse espírito age. Mas, né, não é a intenção também contar essa história que eu já contei em outros vídeos. Bom, né, outra pergunta, Ari, qual incenso eu devo usar? Então, né, aqui eu tenho que trazer dois tipos de comentário. Opa, quando você começa a estudar sobre os planetas, você vai perceber, é uma associação muito comum aqui no Brasil. Olha, Marte é o sangue de dragão, né? Marte é associado ali ao incenso de sangue de dragão. Mas você tem outros incensos, né? Você tem outros incensos, como por exemplo, incenso de café, né? O que é, eu quero uma limpeza, eu quero desfazer algo, você pode usar o incenso de café. Então, assim, de modo geral, eu uso o incenso de café, eu uso o de alfazema, você pode usar um incenso de pimenta, né? Existem ali pimentas específicas. Eu tenho o de 13 pimentas, tenho o de uma única pimenta. O que você ficar melhor, que ficar melhor para você, certo? Você pode utilizar também, né, o próprio sangue de dragão, que não é um incenso que eu coloco assim num aspecto tão comum de achar, né? Exclusivamente que eu moro numa cidade pequena. Aqui é difícil você achar esse tipo de coisa sem ser por entregas, né? Via internet, no caso. Então, o que acontece é que você pode pegar ali ervas que são associadas a Marte, né? Geralmente plantas que envolvem ali até certo ponto limpeza, né? Até certo ponto purificação. Calo, oi gato. Quer participar do vídeo? Quer vir dar seu depoimento? Gente, pra quem não sabe, esse aqui é o Whats, tá? É o gato mais carente aqui de casa e que gosta de interagir realmente dessa maneira. Mas bom, né? E aí, eu tenho que pegar um comentário de um livro que eu já indiquei aqui em vários e vários vídeos, que é o livro O Mago, do Francis Barré, tá? E lá ele vai deixar bem claro que o incenso, tanto quanto a vela, cristais e afins, você utiliza de acordo com a sua intenção. Então, se você chega ali no ritual e coloca uma vela, um exemplo, uma vela vermelha escura e uma vela vermelho claro, vamos falar assim, acredito que não exista questão de vela, mas isso é um exemplo. Com o incenso de café, você vai ter uma energia. Né? O café ele é muito associado a banimento, a limpeza. Mas se você joga com uma pimenta, você vai ter um outro tipo de energia. Ari, mas eu não tenho acesso a esse tipo de coisa. O que que eu faço? Cara, você pode usar mirra, tá? Mirra ali é praticamente um incenso coringa, né? Serve para tudo. Você pode, não é muito comum, mas o alecrim, que é uma erva de mercúrio, como o mercúrio se dá bem com todos os 7 planetas, 6 planetas, você pode utilizar, né? E eu, por exemplo, eu gosto de me programar. Eu gosto de, não gosto de pegar, por exemplo, uma pessoa me procurou na quarta, eu vou fazer o ritual na quinta. Não, eu gosto de ter um tempo para eu selecionar cada material, para eu ver o que que eu vou usar, né, como será usado, quais pantáculos eu vou usar, porque isso também tem uma influência, né? Uma dúvida, né? Ari, eu posso usar o pantáculo de Marte, aquele do escorpião, né? Que geralmente o pessoal sempre fala o pantáculo do escorpião, mas na realidade é o terceiro pantáculo de Marte. Pode, né? Pode, porque se você quiser pedir para ele energizar o pantáculo, você pode, né? Ari, mas o que que esse pantáculo faz? Cara, é um pantáculo contra demanda, é um pantáculo que de certo modo coloca medo nos espíritos, vamos falar assim. Ou, de modo geral, ele impõe respeito,
né? Ah, mas tem um do sol. Você também pode usar, cara. É o que fica melhor para você, de acordo com o seu estudo, de acordo com o que você se sentir bem, né? Lembre-se que o ritual é seu. E aí, né? De modo geral, você em questão de velas e incensos, cara, eu já vi gente colocar vela de 7 dias, dependendo da intenção, né? Então, o que que acontece? Tudo depende do que você quer. Mas, gente, já estamos aqui com 20 minutos de vídeo. Eu acredito que em relação ao Grafiel, eu tenha trago todos os comentários possíveis aqui, né? Ah, lembrando, é um espírito que age de forma rápida, tá? É um espírito que age de forma rápida. Eu nunca tive problemas com o. Nossa, eu vou enrolar para fazer, tá? Até porque a energia de Marte é uma energia ágil, né? É uma energia de movimento, é uma energia que movimenta, tá? E perdão, algumas pessoas podem inventar, e esse espírito pode ser usado para abrir caminhos? Pode, né? Ele pode queimar obstáculos, retirar obstáculos, trazer oportunidades, né? Como também pode ser usado para te dar força de disposição, coragem, né? Ele pode, é o que eu falo, tudo que está sob Marte ele pode fazer, seja benéfico ou maléfico, né? Ai, Ari, mas ele pode destruir alguém? Pode, se for necessário ele vai. Mas bom, né? 20 minutos de vídeo, tá? Eu deveria ter trago o comentário sobre o Nakial, que é a inteligência planetária da Lua. Mas esse eu quero preparar um vídeo, né, com mais tranquilidade, um vídeo mais calmo, porque ele ali eu tenho que dar alguns detalhes que eu acredito que sejam muito necessários, né, para não deixar o canal sem vídeo, eu trouxe esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se não batemos 2.000 inscritos, estamos bem próximos, tá? Eu dou as boas-vindas se você é novo aqui, se você já aqui tem muito tempo, o meu muito obrigado, tá? Desejo a vocês aí, para você que é mãe, um feliz Dia das Mães, um ótimo domingo e uma ótima semana. E lembrando, se você precisa do meu contato, tá aqui embaixo. Se você precisa ou quer interagir comigo, perguntar alguma coisa, cara, meu Instagram tá aqui. Lá eu abro caixinha direto que você pode perguntar sem vergonha. Dependendo da pergunta, eu vou te responder no próprio privado, não vou expor a sua pergunta, tá? Então é isso, até a próxima. Fui.